Cristine de Oliveira é coordenadora do Observatório das Sedes, Comunidades Portuguesas. Muito boa tarde, bem-vinda. Bom, eu sei que está a decorrer um inquérito, os resultados serão conhecidos neste mês de junho, a propósito desta data, um inquérito que revela a forma como os portugueses que vivem no estrangeiro olham para o nosso país. Quer antecipar-nos algumas das conclusões? Bem, boa tarde, primeiro que mais. O inquérito ainda está a decorrer, estamos a receber respostas dos 4 cantos do mundo, é caso para dizer, alguns dos países até com alguma surpresa, não estávamos à espera, citando o Trindade e Tobago, Uganda, Malta, enfim, uma série de países que são um bocadinho menos expectáveis, pelo menos são menos falados quando falamos das comunidades portuguesas, e isto realmente só realça o facto de nós estarmos espalhados pelos 4 cantos do mundo. E, portanto, os resultados que estamos a receber são de facto interessantes, vão no sentido daquilo que nós já sabíamos pelas conversas, pelos contactos tidos com os representantes das associações, com os portugueses a residirem lá fora, mas de facto de termos as respostas num questionário, de facto, dá-lhe um cunho bem mais científico. Mas, portanto, não vamos querer aqui, antes de fecharmos o inquérito e de o apresentarmos, que vamos ter um evento em que vamos apresentar os resultados e as conclusões, não queríamos estar a desvendar muito, mas posso já aqui adiantar algumas tendências, portanto, para lá dessa questão da dispersão, que de facto demonstra uma grande dispersão pelo mundo fora, temos também respostas das várias faixas etárias, isso é interessante, inclusive a de lusodescendentes, embora para já ainda não seja os que mais se pronunciaram, que mais tiveram acesso ou tiraram tempo para responder. Mas que tipo de perguntas é que são feitas aos portugueses que vivem no estrangeiro? Nós quisemos aqui, através deste inquérito, fazer um retrato de como é que as comunidades portuguesas vivem em Portugal ou sentem-se sendo comunidade portuguesa em 2022. E isso vai desde a parte da participação eleitoral, portanto, como é que vem o processo eleitoral, como é que vem a sua participação, como é que vem a questão da agilização dos votos, portanto, do voto eletrónico, nomeadamente, que é uma pergunta, e aqui posso antecipar algo que já era palpável, que o voto eletrónico é muito bem visto e seria muito bem visto pelas comunidades portuguesas, e isso tem que ver, de facto, com as dificuldades que têm em conseguirem votar. Nomeadamente em relação aos eleitores deste ano, sim, houve aquele problema logístico e tiveram que voltar a ir votar. Sim, essa questão, o facto dos votos que se perdem e a distância. Nós estamos a falar, falamos ainda de comunidades portuguesas, e eu devo dizer que isto aqui no quadro do Observatório, que foi criado agora muito recentemente, foi discutido e debatido o nome que deveríamos dar, se continuávamos com esse nome de comunidades portuguesas, que acho que é uma questão premente. Fala-se também de diáspora, fala-se dos portugueses residentes no estrangeiro, e às vezes a questão das comunidades tem um bocado um cunho, sentimos isso, pela nova vaga de imigração, que às vezes não se reconhece muito bem nessa expressão, mas de facto chegamos à conclusão que era importante mantermos esse nome comunidades portuguesas, porque elas são múltiplas. Portanto, estamos a falar tanto em termos de estrato social, de países, de especificidades das comunidades onde estão inseridos, e de facto é disso que se trata, embora muitos portugueses da nova vaga de imigração não esteja tão organizado em comunidades, é um facto, estão um bocadinho mais, vão por razões profissionais e integram-se, não vão tanto, se calhar não participam tanto da vida associativa, mas continua a ser ainda assim as comunidades. E em termos gerais, consegue-se perceber das respostas que já recolheram, como é que eles olham para Portugal, se reconhecem de facto grandes mudanças ou pelo contrário, estagnação? Continuam a ver Portugal como um país que querem promover, isso é interessante. Muitos deles, nomeadamente através da língua, não é? Através da língua, da cultura, e não só, há muitos que às vezes já não se sentem tão confortáveis com a língua. A questão da língua, do ensino da língua do português é outra pergunta que também é importante neste questionário, mas como investidores, muitas vezes, é engraçado, o país para o qual eles se vão virar mais facilmente e mais naturalmente para investir é de facto Portugal. Apesar de haver ainda, e sim também mencionado, um peso a nível fiscal, portanto não haver incentivos a nível fiscal, e isso seria importante, no nosso ver, agilizar-se isso. E conseguem perceber quais são de facto os motivos porque deixam Portugal, porque é que deixaram o nosso país atrativo? Sim, o emprego, primeira questão, obviamente, a questão do emprego, dos salários.
dos ordenados. Isto estávamos a falar há bocadinho dos portugueses. Dos médicos, não é? Exatamente, nos médicos. E, portanto, isso foi, de facto, uma das razões, das primeiras razões, e continua a ser a razão pela qual saem. E deste aspecto, não há que ter vergonha de o dizer. Quem saiu nos anos 70 foi por uma razão económica, alguns deles também político, ou as duas coisas juntas, porque estava a decorrer, não podemos esquecer a questão da guerra das colónias, e quem ia para fazer o serviço militar na altura tinha que ir para a guerra, e portanto muitas pessoas fugiram também por essa razão, mas também por razões económicas, e hoje em dia a razão não é muito diferente. A razão económica continua a ser a razão principal pela qual os portugueses saem de Portugal. E isso é confortado pela outra pergunta que está patente neste questionário, que é se têm vontade de regressar a curto, médio ou longo prazo. E as respostas? E as respostas são: o regressar é de facto a maioria. Se nós somarmos todos, a maior parte deles querem regressar, são muito poucos os que não querem regressar. Alguns até mais a médio e longo prazo, alguns mesmo só na altura da reforma, e isso também nos dá algum indicador. Se querem muito regressar e saem por razões profissionais e económicas, se só vislumbram a possibilidade de regressar na altura da reforma, é porque se calhar de alguma forma não acreditam que Portugal possa proporcionar condições para que isso aconteça antes, não é? E quando nós falamos em inquérito, é sempre importante perceber o que é que se pode fazer com estes resultados, não é? Com estas conclusões. O que é que espera? O primeiro objetivo do Observatório foi, obviamente, delinear os nossos trabalhos daqui para a frente, e era importante ter esta base deste inquérito. Achámos que isto ia confortar-nos e ajudar-nos a definir também prioridades em nível de trabalhos. Obviamente que há também aqui uma grande vontade de sensibilizar a opinião pública, o Governo, das melhorias que podem ser feitas para valorizar as comunidades portuguesas, para as ajudar a manterem a sua Portugalidade, e isso de forma transversal, porque estamos a falar às vezes de terceiras gerações, quando temos lusodescendentes que mal falam português, mas em que os pais querem muito que os filhos falem português, mas que têm dificuldade em conseguir que esse ensino seja ágil e seja um ensino de proximidade. Então aqui há de facto alguma coisa a fazer, não é? E porque, de facto, estamos a viver num mundo global, e Portugal, hoje em dia, se nós pensarmos em projetar Portugal num ponto de vista económico e tirá-lo da cauda da Europa, temos que apostar na nossa diáspora, que é aquilo que outros países souberam fazer, e nós realmente até hoje não soubemos aproveitar esse ativo. E é o que esperemos que de facto isso melhore, e vamos também ficar à espera pelos resultados finais deste inquérito, resultados finais que deverão acontecer ainda este mês. Cristina de Oliveira, muito obrigada, foi um gosto tê-la aqui connosco na SIC Notícias. Muito obrigada.